Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, menina, seja bem-vindo, menino. Hoje nós estamos na nossa terceira aula desta semana, semana dedicada ao estudo, ao relembrar dos conhecimentos a respeito de células. Na primeira aula a gente falou um pouquinho de personagens que lá nos séculos anteriores contribuíram para o início e o desenvolvimento da citologia, que é a ciência que estuda a respeito das células, que estuda as células. Na segunda aula, nós já fomos um pouco mais adiante e começamos a falar dos tipos celulares. E é fundamental que você consiga reconhecer por meio de imagens. Por que por meio de imagens? Porque essa informação mais acessível. Na maioria das vezes, você não vai estar trabalhando com microscópio. Você não vai estar vendo uma célula em uma lâmina que você preparou para observação microscópica. Você vai ver são imagens. E para que você reconheça na imagem aquilo que precisa ser reconhecido, aquilo que precisa ser determinado, aquilo que precisa ser entendido, você tem que treinar a sua visão, o seu olhar, a sua percepção das coisas que aparecem na imagem. Então, a primeira parte da nossa aula vai ser de um treinamento que nós vamos fazer com auxílio de imagens que vão aparecer na sua tela, para que você consiga reconhecer os diferentes tipos celulares. Se a célula é eucarionte, se a célula é procarionte. Se nós temos uma célula eucarionte animal ou eucarionte vegetal. Então, essa é a parte inicial, a parte básica. Com esse treinamento que você vai ter, o que vai acontecer? Você, cada vez que observar uma célula em uma imagem, em um livro na internet, um desenho que alguém fez, você vai estar habilitado o seu raciocínio, o seu cérebro vai estar pronto para, opa, essa é a célula tal, tem tais características, esta aqui é a célula tal e tal, tem tais características. Então, é esse o nosso trabalho de hoje na primeira parte. Na segunda, a gente vai conversar a respeito das estruturas que existem no interior da célula. E essas estruturas nós as chamamos de organelas celulares. Então é isso que a gente quer tratar nessa primeira aula com você. Então, vamos continuar falando de células nessa tarde, ok? Agora, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada? Os tipos celulares? Vejam as figuras. Então, nós vamos querer que você reconheça se é eucarionte, se é procarionte, se faz parte de uma bactéria, de um animal ou de um vegetal. Este é o ponto, reconhecimento celular. Essa célula, ela tem uma parede. Você observa também no interior dela um espaço, que é o vacúolo. Essas estruturas verdes são cloroplastos. Você vê um núcleo. Então, consegue já reconhecer qual é o tipo de célula? É uma célula do tipo eucarioto, não é verdade? Uma célula. Esta segunda imagem, vamos ver, olha, primeiro isso aí é o núcleo e dentro dele o nucleolo. Você observa o contorno, um contorno mais fino, não é parede. Tem núcleo,
não tem parede, tem muitas estruturas entre o espaço, o envoltório, é uma célula do tipo eucarioto, animal. Agora, essa célula é uma célula, já vimos a parede, estamos percorrendo a parede. Essa parede é bem mais espessa, como você pode notar. Tem o núcleo. Dá para a gente perceber, a nossa vista já está melhorando quanto a isso. Tem um pequeno vacúolo, a célula vizinha a ela tem já um grande vacúolo. A diferença nessas duas células, as células mais velhas têm vacúolos maiores. Núcleo, parede, vacúolo. Isso caracteriza uma célula de qual tipo? Eucariota vegetal. Esta célula aqui, olha, tem um conteúdo, um contorno, que é uma espécie de parede, tem dentro o DNA, que é o material genético, só que esse DNA está como que solto no citoplasma. Não conseguimos reconhecer o núcleo. Então, essa célula, qual é o tipo? Essa célula é a célula procariota. Vamos para outra? Uma célula de bactéria. As bactérias podem ter esse formato assim de bastão. Todas as estruturas que aí aparecem são células de bactérias. Se são células de bactérias, são o quê? São células do tipo procariota, não é verdade? E esta célula que agora aparece, um contorno, que é a membrana, tem o núcleo, que é bem grande, quase do tamanho da própria célula. Nós temos também aqui estruturas dentro do núcleo, que é o nucleolo. Essa é uma célula eucariota animal. Esta célula que agora aparece, sua vista já está ficando treinada, não é verdade? Você já viu o núcleo, observa a parede, tem aí o vacúolo, estamos passeando pelo núcleo. Então, essas estruturas verdes são os cloroplastos. O que nós estamos vendo? Uma célula eucariota vegetal. É uma célula bem mais simples, tem parede celular, mas não tem núcleo material genético, tá no citoplasma. Nós chamamos esse material genético de nucleóide, mas não é um núcleo. É uma célula procarionte de bactéria, não é verdade? E esta aqui é uma célula eucariota animal. Você teve a oportunidade de ver uma grande quantidade de imagens a respeito de diferentes células. E aí, o que eu quero ressaltar é a sua habilidade vai se aprimorando a cada nova célula que você vê. O seu cérebro busca imagens anteriores, compara. Aí você pode dizer, olha, essa é uma célula eucariota, uma célula vegetal. Essa célula aqui tem cloroplastos, essa célula aqui tem a membrana com um único envoltório. Então você começa a dominar uma linguagem e também ser capaz, torna-se capaz de reconhecer imagens. Aqueles personagens lá dos séculos anteriores não tinham essas imagens que você possui. Essas imagens que hoje nós temos são produzidas a partir de diversas técnicas. A técnica mais primitiva é desenhar a partir do que a pessoa está observando ao microscópio. Ela observa o microscópio, desenha, observa o microscópio, desenha.
Algumas pessoas são muito boas, muito habilidosas, têm desenhos notáveis. Agora, com a invenção no século XIX da fotografia, alguns conseguiram adaptar máquinas fotográficas ao microscópio. E aí surgiram as chamadas micrografias. E essa técnica foi se aperfeiçoando. Quando a gente retornar ao laboratório, a gente vai ter oportunidade de ver isso. Alguns microscópios têm uma conexão com o computador, então aquilo que a gente estaria vendo na lente objetiva na lente ocular, essa imagem vai para o computador, você vai ver as coisas por meio da tela do computador. E isso facilita muitas coisas, inclusive você observar a mesma imagem com seus colegas, discutir a respeito dessas imagens, mas os microscópios evoluíram. E aí nós queremos mostrar para vocês diferença entre uma imagem que é obtida a partir de um microscópio de luz, ou microscópio óptico comum, e o microscópio eletrônico. E a gente também vai querer mostrar uma diferença que é notável entre fazer um desenho à mão livre, e fazer desenhos usando computação gráfica, que é a coisa fantástica, que é um recurso que nós temos. Então, acompanhe-nos nessas imagens e vamos tentar entender essas diferenças de técnicas utilizadas para imagens em citologia. Venha comigo, acompanhe as imagens que aí aparecem. Primeiro, essas três imagens de uma célula vegetal, de um animal, de uma bactéria. Célula vegetal, célula animal e bactéria coloridas artificialmente por meio do computador. Então, como é que essas imagens foram obtidas? Qual o recurso? Elas foram obtidas por meio de microscópio eletrônico. As imagens são em preto e branco e depois o computador tem recursos para colorir. Agora veja essas imagens. Três imagens novamente. Imagem de células sanguíneas, tem os glóbulos vermelhos, tem células vegetais com cloroplastos verdes e tem bactérias que foram coloridas por meio de corantes específicos. Essas imagens com microscópio de luz. Vocês viram a diferença? Então, aqui nós temos, na sequência, outras imagens. Veja aqui essa bela imagem de um ácaro. Esse animal é muito pequeno, mas ele foi observado por um tipo especial de microscópio, que é o microscópio que chamamos de varredura. O microscópio permite ver essa célula, por exemplo, o ácaro, em 3 dimensões. Veja os prolongamentos da membrana da célula como vista pelo microscópio de varredura. E agora nós vamos ter, na sequência, imagens que eram produzidas à mão livre e imagens que são produzidas por meio de computação gráfica. O mesmo tipo, uma célula eucariota animal, a mesma organela, e veja o núcleo como visto usando computação gráfica, o citoplasma, e essa organela aqui que nós vamos falar dela, que é o complexo de Golgi. Então, veja que fantástico é essa possibilidade de você ter um desenho mostrando a célula como muito próxima da realidade.
Esta célula você já conhece. Você já percebeu que é eucarionte, não é verdade? Muito bom. E esta? Tem núcleo? Tem estruturas internas? Não. Então, você reconhece? Você falou procarionte? Muito bem. Esta aqui, por meio da computação gráfica, nós vemos 3 tipos de células trocando coisas entre si, mas você já sabe, essa célula, muito bom. E esta agora? Isso é com microscópio eletrônico, você está vendo cloroplasto, você está vendo vacúolo, tem parede, tem núcleo. Então, é uma célula do tipo eucarionte? Vegetal? Perfeito. Aqui um desenho à mão livre. Qual célula? É uma célula eucarionte vegetal. Outro, um desenho à mão livre, mas usando cores de uma célula eucarionte animal. Muito bom. Viu como o seu olhar já está ficando mais treinado? E essa aí? Fácil de reconhecer, não? Muito bom. Viu? Você já reconhece as estruturas quase que de imediato. Isso é treinamento. Já sabe a célula vegetal? Muito bom, muito bom. Vamos para mais uma? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas você tem treinamento para isso. Já viu núcleo? Observa que as células são diferentes uma das outras, não tem um único padrão, então não tem parede. É eucarionte animal. Se fosse célula vegetal, todas as células teriam mais ou menos o mesmo padrão. E esta aqui, olha o núcleo, olha a membrana como contorno, tem organelas, é eucarionte e é animal. Viu como o seu treinamento está o deixando muito bom? Então, é isso que precisa ser feito. Você começa a ter agora no seu cérebro uma boa quantidade de informações visuais e a essas informações visuais você consegue relacionar com célula, com presença de núcleo eucarioto, com presença de parede eucarioto vegetal. Se não tem parede, você percebe que é o eucarioto animal. Se não tem núcleo, é um procarioto, é célula de bactéria. Mais adiante você vai perceber que tem procariotos que podem ter cor esverdeada por conta da clorofila. Então, tem organismos procariotos chamados de cianofícias que têm essa particularidade. Mas, na sequência agora, nós queremos falar a respeito de organelas. O termo organelas, como você já observou, deriva de órgãos. No nosso corpo, nós temos diferentes órgãos para realizar certas funções. Os meus olhos são órgãos de visão. Eu tenho a minha pele, que é um órgão que, entre outras coisas, me permite ter o tato, perceber
a temperatura, pressão. Nós temos o fígado, um órgão interno. E esses órgãos no meu corpo têm funções bem definidas. Dentro da célula, nós vamos ter algo similar. Nós vamos ter estruturas menores do que as células, que estão presentes no interior da célula. Então, nós chamamos de organelas, alguns chamam de orgânulos. Organelas, orgânulos, são estruturas existentes dentro da célula que permite a ela fazer funções específicas. Os procariontes, foi uma questão que eu deixei na aula passada, tem uma única organela. Você já sabe? Então escreve aí no chat. Eu vou dar uma olhada na resposta, dá um tempinho, tem gente que já está escrevendo qual organela que é a única organela da célula procarionte, o ribossomo. Perfeito, o ribossomo é uma coisa maravilhosa. É uma organela com função de produzir proteínas. Tudo que a gente precisa fazer no interior da célula depende de uma maneira direta ou indireta de proteínas. Com as proteínas que a bactéria produz por meio do ribossomo, ela vai fazer tudo. Vai construir seu corpo, vai gerar novas bactérias, vai obter alimentos. Ela se organiza a partir das proteínas que constrói por meio dessa estrutura. Os ribossomos também vão ser encontrados em células procariotas, em células eucariotas, animais e vegetais. Mas não queremos, nesse momento, falar de ribossomos. Nós queremos falar de outras organelas. Então, vamos seguir? A diversidade de estruturas que existem no interior das células foi aumentando ao longo do tempo, à medida em que as novas tecnologias, microscópios mais aperfeiçoados, corantes, estruturas para observar as células sem que as células fossem afetadas, todo esse avanço permitiu o conhecimento de novas estruturas celulares. No início, se vocês se lembram da primeira aula, se sabia da existência do núcleo celular e o citoplasma era algo aparentemente homogêneo. Hoje sabemos que não. Dentro do citoplasma existem muitas estruturas, as chamadas organelas. A gente apresentou o ribossomo, né? Mas queremos falar de outras. Não vamos falar nessa aula de todas, porque seria exaustivo. O tempo que a gente dispõe também não é tão grande assim. Mas nós vamos falar de 4. Quais são essas 4? Núcleo, falar um pouquinho mais, de mitocôndria, de cloroplasto, e a gente já vem falando bem de cloroplasto. Toda vez que a gente fala de célula vegetal, a gente fala dessa estrutura praticamente, não é verdade? E a gente quer falar também do complexo de Golgi, o complexo golgiensis, como na literatura mais recente é este nome utilizado. Então, a primeira, nós vamos, observem as imagens que aparecem aí no seu vídeo, né? Nós vamos ter primeiramente a imagem de organelas citoplasmáticas como núcleo celular, que você já está conhecendo um pouquinho. Só existe nos eucariotos, né, ou eucariontes, e é o local onde o material hereditário está presente, e esse material
hereditário permite com que o núcleo possa controlar o funcionamento da célula. Essa estrutura tem uma membrana envolvente, tem um nucleolo que pode às vezes estar funcional ou não, e existe o DNA que forma os chamados cromossomos, que você vai ver na sequência. O DNA se espalha pelo interior da célula e se organiza em cromossomos. Nós temos essas imagens que aí aparecem de observações com microscopia eletrônica. Você já está acostumado com esse tipo de imagem do envoltório, dos poros que existem no envoltório do núcleo. E nós temos na sequência uma outra organela sobre a qual queremos comentar, a mitocôndria. Olha o aspecto geral, acostume o seu olhar. É uma organela que tem duas membranas, a externa e a interna. A interna cheia de dobras, como você pode ver aí. Esse é o aspecto peculiar, os dobramentos de membrana. Isso é um desenho à mão livre, como você pode aí observar. E esse espaço interno é preenchido por uma gelatina. A imagem que agora aparece, você já está acostumado à imagem de microscopia eletrônica. É um pouquinho diferente daquele desenho à mão livre, não é verdade? Mas é que o formato da mitocôndria varia muito de célula para célula. Dentro da própria célula, às vezes, a quantidade, o formato pode mudar um pouquinho, mas sempre esses dobramentos, como você vai notar. Olha como essa mitocôndria tem um aspecto diferente, parece um sapato, né? Mas dentro das mitocôndrias, os dobramentos que nós chamamos de cristas, como você vê nesse desenho de computação gráfica em 3 dimensões, muito bonito, como outro desenho que na sequência vai aparecer, destacando este outro desenho em tons de azuis, como você vai perceber, o que nós chamamos de matriz da mitocôndria. Esse azul é a matriz da mitocôndria, onde a produção de energia tem lugar, mas a crista também participa disso. Produção de energia, respiração celular. Isso é o que a mitocôndria faz. Utilizar oxigênio, ser a casa de força da célula. Mitocôndria fornece energia para todas as células, por extensão, para todo o nosso corpo, que é feito dessas células. Outra organela, olha só, cloroplasto. O que caracteriza o cloroplasto? Primeiro, a cor esverdeada por conta de uma substância que é própria dos vegetais, que é a clorofila. Outro aspecto interessante é também uma organela com dupla membrana, a externa e a interna. E dentro tem essas estruturas que parecem discos empilhados ou moedas empilhadas, que aparece aí no microscópio eletrônico com aspecto um pouquinho diferente, né, na imagem ao microscópio, mas é esse material que são os tilacoides. Dentro dos tilacoides é que tem a clorofila. Outro aspecto, observe, mas sempre essa estrutura característica que é o empilhamento, como se fossem pequenos discos, pequenas moedas, e as duas membranas, a externa e a interna. Isso é próprio do cloroplasto. Aprenda a reconhecê-lo. E qual é a função? Notável a função: fotossíntese, produzir alimento para a planta, liberar oxigênio, utilizando gás carbônico, água e luz. Essa organela dá cor verde aos vegetais. Agora, nós queremos que você conheça um pouquinho a respeito do complexo de Golgi. Veja um desenho mais ou menos à mão livre, mostrando a característica, essas estruturas que se soltam
são as chamadas vesículas de secreção, algo que está sendo produzido e liberado. Aqui, ao microscópio eletrônico, vejam as vesículas e o empilhamento, que são características do complexo Golgi. Vesículas que se soltam, estruturas empilhadas, compactas. Complexo Golgi tem esse aspecto bem peculiar. E para que serve? Veja você. A função do complexo Golgi é a secreção celular. Então, nós temos, para esse momento, eu quero que vocês conheçam bem as estruturas núcleo, mitocôndria, cloroplasto e complexo de Golgi. Na aula seguinte, nós vamos acrescentar mais algumas organelas e vamos também fazer exercícios, tá bom? Então, aguardo vocês e continuem participando. Eu quero ver todo mundo no chat. Até mais.